Movimento. Entrevista. Vamos juntos aqui no programa Movimento Cultural. Nós temos o prazer e alegria de receber aqui nos estúdios os professores Guilherme Nogueira e Roberto Marqueson, além do Valmor. Qual é o sobrenome do Valmor? Ferreira. Abraço, professor Valmor Ferreira, que vai estar acompanhando ali com a gente. Guilherme Nogueira, que prazer recebê-lo. Após um tempo, Guilherme foi meu colega de trabalho, né, companheiro de trabalho, e continua sendo colega de filosofia. Abração, Guilherme, tudo bem? Um abraço, Marcelo, sempre bom reencontrá-lo, né? Voltar aqui também para tratar de filosofia, que é muito importante, né? Como é que anda o mestrado? Rapaz, está indo bem, a defesa está aí marcada para fevereiro e é escrever. Boa, é escrever. Maravilha. E temos também a alegria de receber o professor Dr. Roberto Marqueson. Eu estava consultando o professor aqui porque a minha memória, ela um dia já existiu, ela resiste, ela tenta. Eu já tinha visto palestras fantásticas do professor Dr. Roberto, que nos dá o prazer da sua presença aqui também. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, a alegria é nossa de estar aqui no seu programa, que eu escuto às vezes como ouvinte. Que bom. Mas fico muito feliz de ter sido convidado e para inclusive falar sobre o que estamos fazendo. A audiência qualificada, viu, Guilherme? Qualificada. Isso faz com que o pessoal da direção escute e tenha mais cuidado em dizer: Marcelo, vê lá, bicho, o que é que tu vai fazer, cara, nos programas já? Professor, o que é contemporâneo? Por favor, fique à vontade. Contemporâneo nasceu em mesa de bar, é uma ideia entre colegas, e para fazer um pouco de filosofia, vamos dizer, fora da universidade, mantendo naturalmente profundidade, especificidade, uma linguagem acadêmica, mas que pudesse chegar a grupos mais amplos, sobretudo não especificamente formado por filósofos. E isso começou, os colegas debandaram um pouco na parte mais burocrática, porque filósofo não gosta muito dessas coisas, e ficou na minha mão então essa missão quase de dar uma estrutura, vamos dizer, acadêmica e de cursos mesmo, né? Sim. E saímos em frente nisso e já temos 10 anos de ideia e estruturamos esse centro contemporâneo, que é um centro de ensino e pesquisa, e focamos basicamente num projeto de formação. Sim. Porque informação hoje não falta. A internet está cheia, há muitas casas do saber por aí espalhadas, que eu reverencio muito o trabalho deles, é um trabalho de qualidade, mas nós, além disso, além de oferecermos, né, cursos um pouco mais livres e mais abertos, nós insistimos sempre em ter uma atividade mais voltada para a formação. E, em específico, cursos de especialização. É necessário ser filósofo ou filósofa para conhecer o contemporâneo? Não, absolutamente. A proposta é justamente essa, é fazer uma interface da filosofia com as áreas do saber, né? Que umas dinamizam sinergicamente as outras. Áreas do saber sem filosofia ficam bastante achatadas em termos de conhecimento, e a filosofia sem as áreas do saber particulares vira metafísica sem muita utilidade. Professor Roberto, muitos desafios nesse período de 10 anos. Desafios econômicos. São os principais, né? Os outros estamos muito felizes. Mas estamos agora, tivemos esses 2 anos quase que parados, né? Por inércia um pouco minha de não entrar. Me permita, lembrei de Raul, né? Entre a verdade do universo e a prestação que vai vencer, por aí, né? Por aí. Pois é. Mas tivemos assim parados esses 2 anos mas agora estamos retomando, porque quando começamos nós tínhamos cadeiras, mesas,
Sim. quadro negro, um filtro Uhum. e dávamos aula. Sim. Hoje, aí precisa um data show, precisa um computador, Ah. todo professor chega com seu pendrive, nos equipamos. Mas agora a gente precisa de um estúdio de transmissão Sim. para podermos, vamos dizer, estarmos presentes, né, junto aos interessados. Uhum. Precisamos transmitir as aulas e termos também um ninho presencial, porque os alunos gostam de frequentar o espaço do cafezinho, do bolinho, do biscoitinho, do intervalo. Isso tem sido fundamental para a gente ter uma certa atratividade, né? E que me parece que podemos continuar e é muito bom. Muito bom. Professor Guilherme, que eu tive o prazer de trabalhar junto, de aprender muito com o Guilherme, ainda aprendo. Qual a diferença? Você está numa sala de aula de ensino médio e de repente você está no contemporâneo. Quais as principais diferenças, Guilherme, nesse processo? Rapaz, Marcelo, eu diria que é um pouco novo assim para mim essa mudança de perfil, mas eu diria que justamente seria justamente essa questão do perfil do estudante, né? Eu acho que os estudantes que vão ao contemporâneo ou até a própria universidade, eles têm um direcionamento claro em relação à filosofia, diferente do aluno do ensino médio que tem interesses difusos, né? Às vezes os meninos estão mais preocupados com bola. Às vezes interesse nenhum, né? Interesse... Pelo menos na sala de aula, né, Guilherme? Justamente, a gente partilhava muito dessas informações, mas caramba, parou uma dinâmica tão legal e tal. Num curso, é um pouco diferente, porque eu também estou promovendo coisas na universidade, né? Eu estou com o grupo Kant, tem as atividades da universidade que o mestrado exige. Você vê muito claramente que os alunos, eles estão muito engajados na coisa, porque eles leem em casa e tal, então é mais um processo de facilitador. Na escola tem essa questão do convencimento, tem que convencer esses alunos a se interessar primeiro em filosofia, para depois a gente começar a estudar filosofia. Verdade. Professor Roberto, o espaço físico fica onde do contemporâneo? O contemporâneo fica no centro do Recife Antigo. Fica um lugar muito bom, né? Na esquina da Fama, Rua da Moeda com Madres de Deus. Sim. Então, o espaço é bom, é bem situado. Nós temos ali, tínhamos a cultura, hoje tem a Livraria Jaqueira, tem o Paço Alfândega, que hoje também está em remodelação, mas é um espaço que faz uma certa sinergia com a gente. O espaço é muito bom, são 2 salas e dá para se, vamos dizer, pensar em filosofia e em outras coisas. Dá para se pensar em 2 turmas de quantas pessoas as salas? As salas nós temos, uma sala dá umas 40 pessoas, a outra funciona uma secretaria, mas que eventualmente dá umas 20 pessoas. Muito legal. E os cursos que o contemporâneo estão disponibilizando hoje, professor? Olha, nós estamos, como se diz, voltando, né? Mas nós temos, ao longo desses anos, nós já oferecemos 5 cursos de pós-graduação, cursos de pós-graduação lato sensu, como se diz. São cursos de especialização e nas áreas de filosofia. Primeiramente, oferecemos cursos sobre o ensino da filosofia, porque para quem sai de uma universidade e vai ensinar filosofia no colégio, é um desafio muito grande. E então nós pensamos em formar um grupo de estudo e de cursos, né, que dessem um pouco um suporte aos graduados e licenciados em filosofia para poderem frequentar melhor as suas salas de aula no nível médio. Eu tenho a dizer que dar aula no nível médio é uma dificuldade indescritível. Muito mais fácil é se dar aula numa universidade, muito mais fácil é dar aula num mestrado, e no doutorado, então, não há dificuldade nenhuma. Difícil é dar aula no colégio. Justamente por isso, né? É um artista. Dar aula em colégio precisa de engenho e arte. Não é só o saber, nem o conhecimento. Então, esses grupos que nós formamos nessa pós-graduação de ensino da filosofia
repercutiu bem, mas pouco a pouco eu fui notando que o perfil das turmas, foram 4 turmas, o perfil das turmas foram mudando. E no fundo nós tínhamos alunos de todas as áreas que simplesmente estavam interessados em filosofia, não necessariamente no ensino dela. Né? Aí nós assumimos uma postura um pouco mais direta sobre isso e oferecemos uma pós-graduação em filosofia contemporânea. E alguns alunos de filosofia, egressos do curso de filosofia, preparando às vezes um bom projeto para entrar no mestrado, porque o curso servia para isso também. Mas muita gente de fora, jornalistas, psicólogos, psiquiatras, geógrafos, historiadores. Nós temos, como se diz, alunos egressos das mais diversas áreas. E estamos agora com projetos, né, para novas turmas de pós-graduação. Existem pré-requisitos para o único pré-requisito é ter uma graduação. Né? E é um curso de especialização, esse é o requisito que o MEC exige. Né? Agora, esses cursos de especialização são cursos regulados, com uma legislação própria. Certificados, tudo, né? Sim. E tem certificado e eles exigem 360 horas de aula. Quer dizer, é um curso longo. Nós apresentamos esse curso ao longo de 2 anos e exige também um trabalho ao final, que é um trabalho de término de curso, né? Mediante o qual, em sendo aprovado, o aluno recebe o certificado reconhecido pelo MEC de especialização. Estágios não são necessários, não, né? Não. O estágio não. Não, o que nós fazemos nesses cursos é que, basicamente, eles se compõem de 10 disciplinas. Né? E nós abrimos as disciplinas para quem quiser assistir, por exemplo, esta disciplina e não a outra. Né? Porque são disciplinas que não são muito conectadas umas às outras. Né? O curso de especialização é um curso de abertura de horizonte. Então, nós trazemos colegas de várias áreas da filosofia, né? Para, vamos dizer, abrir o leque dentro da especialização que nós estamos nos propondo. Muito bom. Deixa eu ver, Guilherme, também. O que você poderia acrescentar ao assunto, a esse aprendizado que a gente vai tendo sobre o contemporâneo, Guilherme? Marcelo, eu diria que concordo plenamente com o Roberto. Assim, acho que é bom que ele exponha esses pontos da formação, da especialização, porque o ponto fundamental do contemporâneo, pelo que eu tenho entendido e acompanhado, é essa questão da formação, né? Como dizem em alemão, Bildung, a formação, né? E o homem não é kantiano, né, professor? E ressaltar também um ponto que é interessante para complementar, que são os cursos livres. Pessoas que não necessariamente precisam ter uma graduação, né, Roberto, para participar de um curso livre, que geralmente abrem cursos, talvez sobre um ponto específico da psicologia, um ponto específico. Tem algum aberto agora que a gente possa só para... Olha, nós estamos... esse tempo todo da pandemia nós ficamos sem cursos, mas eu tenho grupos de estudo. Nós temos um grupo de estudos Hegel, que hoje, misteriosamente, os alunos querem Marx. Então, faz parte do momento político que nós vivemos. E nós temos um grupo de estudos Marx, com a leitura lemos já alguns textos de juventude do Marx, mas o pessoal quer mais, então entramos de cabeça no Capital. E tem muita gente precisando... Estamos já no... Tem muita gente precisando ler Marx, porque tem gente que olha para o outro e diz assim, você é comunista e não sabe o que é comunista, então tem que estudar Marx para saber o que é. Tem que ler pelo menos umas 20 páginas do Capital, 20 pelo menos. Justamente. E aí é uma boa oportunidade para quem quiser entender quem é Marx, participar do grupo do professor Roberto, justamente. Se inscrevendo no Contemporâneo e só acompanhar isso no meio das redes sociais, procurar a página do Instagram Contemporâneo, e lá tem informações sobre esses elementos do curso. O curso Marx é uma coisa engraçada, porque era um curso Hegel, né? E o pessoal foi pedindo Marx,
Mas assim, é sempre bom acompanhar a página porque vai atualizando as questões dos cursos livres e dos grupos de estudo. E isso é muito interessante, assim, para quem tem aquele interesse por filosofia ou quer saber o que é isso que está se falando sobre filosofia, mas não quer encarar 4 anos de graduação, que você sabe muito bem, né, Marcelo? Que Com certeza. puxado. Então, ao invés de a gente ter que ler vários livros na disciplina, a gente vai no grupo de estudo uma vez por semana, lê aquela coisa, vai ter uma formação sobre aquele determinado autor, que não necessariamente você vai precisar se comprometer a ter que ser professor de filosofia e tal. Então é bom para esses cursos livres para esse contato, né? O grupo de estudos com curso livre. E quem sabe depois a pessoa entra na graduação e vai fazer uma especialização contemporânea. Você lembrou uma coisa, que esse papo aqui, eu acabei lembrando assim, tem gente que pensa que todo filósofo é marxista, ou todo professor de filosofia é marxista, e não é bem assim. Quais os maiores tabus que vocês encontram? Ao contrário, né, professor? A gente passa pela graduação e não lê, né, Marx? Depois da ditadura, né, sim. não precisávamos mais ser marxistas. E Marx sumiu dos departamentos de filosofia. É estranho isso, né? E durante a ditadura também, pela repressão aos estudos hegeliano-marxistas, os colegas passaram a não frequentar mais esses textos. Sim. Quando houve uma abertura, os colegas tinham estudado o quê? Nietzsche, Heidegger, Husserl, fenomenologia, que são mais incolores ideologicamente. Sim. Né? E assim ficamos durante, eu acho que 30 anos. Né? Não havia estudos marxistas nos departamentos de filosofia. O pessoal da sociologia e tal sempre insistiu nisso, mas na filosofia Marx ficou ausente. Por falar nisso, professor Roberto, como o senhor vê hoje o momento da filosofia? E aí não só em relação ao contemporâneo, mas eu vejo como geral. Um momento maravilhoso. Usando uma linguagem náutica, mar tranquilo não faz bom marinheiro. Então, muito bom. Então é na turbulência que a filosofia ganha. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Nós tínhamos um período muito gostoso pós-ditadura, né, com uma certa alternância de poder, que no fim não há alternância nenhuma. PSDB visto como inimigo do PT, aquilo são irmãos. Né? Mas eram as grandes contradições, que não eram contradições. Então, nós vemos que hoje o período mais turbulento dá margem, eu acho que é uma boa reflexão. Inclusive a filosofia, ela vige justamente nos momentos de turbulência. Na Grécia de Péricles, nada houve de muito importante. Quando as coisas lá viraram, surge Platão, surge Aristóteles, e sempre assim, na história do pensamento, onde há turbulência política, aquilo é o adubo para a reflexão. Então, hoje, estamos mergulhados nesse período. Eu sou muito entusiasmado com esse momento e acho que vamos sair enriquecidos. E Guilherme, sua visão também sobre o momento? Assim, acho muito lindo essa visão hegeliana do Roberto em relação à filosofia, né? Quanto o processo pleno de contradições é incrível. Assim, eu diria que eu concordo plenamente. Acho que a filosofia está num momento maravilhoso para se reinventar, se reencontrar consigo mesma, para acolher pessoas que tenham esse interesse a ela, porque a gente coloca filosofia como algo distante, mas eu sempre gosto de usar a frase do Kant, que não se ensina a filosofia, se ensina a filosofar. A filosofia já é presente na vida de todo mundo, né, de algum modo. O que a gente acaba coletando ao passar do tempo com a formação, né, é essa habilidade de transitar pelos problemas, pelas questões, pelas ideias, fazer um mapa conceitual, assim, uma historiografia do conceito, que ajuda a gente a entender melhor a realidade, entender melhor nós mesmos, entender melhor a nossa relação com essa realidade, né? Sim. Então, assim, eu também acho esse momento muito interessante
Eu acho que aí cabe a nós filósofos virmos aqui, estarmos em todas as mídias possíveis, conversando com as pessoas, tentando desmistificar esse caminho. Você falou, né, na pergunta anterior, quais são os desafios encontrados. Eu acho que todo mundo que encontra um filósofo faz 3 perguntas. Você acredita em Deus? Você é marxista? Ou você tem algum problema? Você é doido? O que é que aconteceu? Por que filosofia, né? Isso aí acontece. Sim. Jogam essa coisa do filósofo. Mas é porque a filosofia, ou ela está num lugar de ser inalcançável, ou ela está num lugar de ser extremamente descartável. Enquanto a filosofia está no real, né? Está aqui. Tem uma outra frase do Evaldo Coutinho, daqui, que ele fala que aí ele perguntou assim, qual o laboratório do filósofo? É a realidade como um todo. Né? Então a gente está o tempo todo lidando com isso. Eu tenho muito essa visão de que a filosofia é algo do cotidiano, é algo do presente. Não que a filosofia seja cotidiana, mas que ela pode ser feita a qualquer momento, pode ser debatida a qualquer momento, seguindo os critérios mais interessantes, assim, né? Então tem um espaço agora para isso, que é o contemporâneo, um lugar que é a extensão da universidade. Boa. Que a gente pode ir para lá debater sobre isso, falar sobre isso, qual a visão do interlocutor, né? Sobre a filosofia, o contemporâneo do espaço. Quem manda um abração para você é o nosso querido professor Ricardo Fragoso, de redação. Ele diz, eita, que arretado ver Guilherme no programa. Manda um abraço, parabéns pelo programa. Abraço professor Ricardo. Tem aqui também, deixa eu ver... O Jason Cabral está com a gente. Um abraço, Jason. O Anderson diz o seguinte, um grande abraço ao querido professor Roberto Markenson. Fiz minha pós em filosofia há 3 anos no contemporâneo e foi uma das experiências mais gratificantes que tive. O Anderson. Muito obrigado, Anderson. Isso é muito legal. Obrigado. Muito legal. Professor Roberto, como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com o contemporâneo e, óbvio, participar, né? Nós andamos esses 10 anos meio escondidos. Sim. É uma coisa assim, mas isso por um pouco por minha própria formação, mas hoje a gente tem que, eu acho que divulgar um pouquinho esse trabalho, porque é um trabalho que já existe há tanto tempo e com turmas formadas, com muitas pessoas frequentando ali o nosso espaço. Sim. E é o momento talvez de se tornar um pouco mais conhecido o que fazemos lá. E para dizer sobre isso, nós estamos com algumas propostas, a retomar o que já fazíamos, porque o contemporâneo não é só uma sala de aula, né? Nós temos eventos também. Nós temos lançamentos de livros, nós temos mesas redondas e temos um tal de papo de quinta. Boa. Quinta categoria, mas não é porque é às quintas-feiras mesmo. Então, esse papo de quinta, a gente convida pessoas que queiram dialogar conosco. A gente tem um grupo flutuante, que está sempre lá para dialogar com alguém que queira trazer suas ideias. Adoramos quem não tem as mesmas ideias do que a gente. Isso a gente fica caçando como uma joia. Porque se todo mundo falar a mesma coisa, não tem graça, né? Filosofia. Não sai filosofia. Tem que ter uma aporia de vez em quando, né? Aí é o grito de gol do filósofo, né? Filosofia só no diálogo dos opostos, senão não vai. Muito bom. Tem perfil na internet, né? Tem. A página do Contemporâneo, o arroba, deixa eu só dar uma rapidinha aqui, é Contemporâneo Filosofia. Contemporâneo Filosofia. Estamos no Instagram e no Facebook. Sim. Isso. E no telefone, disponham. O número, por favor. Lembra de cabeça, não? Da 81 daqui, não é? 99802 4155. Pode repetir. Eu estou dando o meu para não dar o do nosso professor Valmor, porque senão ele não vai fazer outra coisa da vida. E ele está fazendo mestrado, então precisa terminar a tese. Muito bom. Pode repetir o número. O número. Sim. Então, 99802 4155. Disponham e a gente dá as informações, além daquelas que estão
nos meios, né, eletrônicos. Eu só gostaria de apresentar um pouquinho nossa proposta do que vem por aí. As mesmas coisas, lançamentos de livro, agora presencial e online. Temos palestras, mesas redondas, a gente vai estruturando. Algum livro próximo a ser lançado? Por enquanto, agora, deixa eu ver se me ocorre, porque nós fizemos um lançamento há pouco tempo. É o do João Evangelista. João. João Evangelista. Nietzsche, claro, exatamente. Lançamos os 2 dele, agora tem um terceiro. Então vamos chamar João para cá também. Vamos checar. Essa sequência, ela tem uma vinhetinha, Aldo. Tem uma abertura, eu esqueci da abertura. Não sei se você encontra, porque ela não foi no início, mas ela pode ir na metade. Isso também é filosofia, né, amigo? Você não vai lembrar de todas as coisas lá no início. Porque é até legalzinho, porque você falou em João Evangelista, eu acabei lembrando que João já participou algumas vezes com a gente. E o intuito é sempre que tiver algo novo, trazer pra gente aqui. Principalmente aqueles que não... trazer pra gente eu não divulgar. sei se ele já esteve aqui, o João não. Né? João vem até de skate pra cá, né? A turma do skate, vem do skate, desce pela antena ali. O livro dele é uma beleza, é uma joia. Espetacular. Espetacular, é um livro de um assunto específico, que é o diálogo de Nietzsche com os gregos, mas é uma bela introdução ao pensamento de Nietzsche. Professor Dr. Roberto Markenson, muito obrigado pela presença. Sucesso ao contemporâneo, professor. Muito obrigado. Eu só quero anunciar 3 cursos de especialização. Por favor. Desse semestre. Vamos ver se damos adiante nisso. Sim. Teorias de gênero. Sim. Que é um assunto que está muito na pauta também, pela repressão que o tema tem sofrido. O outro seria ética e sustentabilidade, que é uma coisa que hoje importa. Bem atual, né? E o terceiro... Bem contemporâneo. Contemporaníssimo. E o terceiro é uma menina dos olhos, como se diz. É um curso que junta 3 áreas diversas do saber, mas que, se tratadas separadamente, deforma. As áreas são filosofia, política e economia. Então, é uma pós-graduação em filosofia, política e economia. Espetacular. Pronto. Obrigado, professor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui presente. Meu querido professor, quase mestre, daqui a pouquinho mestre, Guilherme Nogueira. Vai lançar alguma coisa, Guilherme? Rapaz, lance, a torcida tá pedindo lance, velho, lance. Sim. Escrever, ele escreve muito e pesquisa muito. Sim. Tem alguns artigos para publicar, né? Mas aí são revistas científicas. Sim. Tem um que eu fiz da relação entre Léo Strauss, que é um teórico político, e Kant, que tá para sair aí na revista científica. Mas o meu foco é tentar publicar essa dissertação, né? Boa. Que é a relação, maravilha. Se você puder falar rapidinho, pode, sim. É a relação entre moralidade e felicidade na ética kantiana, né? Tentar responder como é que o Kant coloca a questão de se dá para ser feliz e moral ao mesmo tempo, né? Maravilha. Não. Apaixonado por essa... Pronto, fechou a questão. Tentar trazer isso, né? Fechou a questão. Valeu, Guilherme. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade de mais uma vez ter cedido esse espaço aqui para mim, professor Roberto, para a filosofia, né? Que é muito importante que a filosofia tenha espaço. E vamos aí, vamos continuar. E como diz o Kant, saperialdi, né? Ouse saber. Carolina, abraços a esses grandes filósofos e a essa iniciativa maravilhosa. Abraço, Carolina, muito obrigado pela participação. Professor Valmor, grande abraço também. O professor Valmor não quis, filosofou em silêncio ali, né? Em silêncio. Mas sem ele nada seria possível. Então está justificado. Abraço, Valmor, abraço, Roberto, abraço, Guilherme. Tchau. Contemporâneo, vamos conhecer. Movimento filosófico.